Terremoto é uma das mais aterrorizantes forças na natureza. Esse fenômeno surge com pouco alarde, mas causa enorme destruição. A história é preenchida com grandes exemplos do poder desses tremores, só que alguns se destacam entre outros. Nesse vídeo mostraremos os 10 maiores terremotos já registrados e os danos causados por esse fenômeno. Eu sou Jacqueline Poeck. E eu sou Bacon Poeck. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber mais conteúdos interessantes. E não se esqueça de deixar o like, é de graça e é muito bom para o canal. Se segura e roda a vinheta. Nosso ranking começa com o terremoto em ação. Cidade localizada na fronteira entre Índia e Tibete, esse abalo alcançou 8,6 de magnitude e ocorreu em 15 de agosto de 1950. Milhares de casas e edifícios ficaram destruídos e mais de 1.000 pessoas morreram em decorrência desse forte terremoto. Outras tragédias foram registradas na região, causando muitos danos a dezenas de aldeias nas colinas de Amur, no nordeste da China. Um dos episódios mais graves foi o bloqueio de estradas e rodovias devido ao deslizamento de terra e, posteriormente, o rompimento da barragem natural do rio Subansiri, que inundou vilas e matou mais de 500 pessoas. Afinal, totalizaram cerca de 3.300 mortos. Sumatra, ilha pertencente à Indonésia. Em 28 de 3 de 2005, registrou um terremoto de 8,6 na escala Richter. Em Banda Aceh, capital da província Indonésia, o local mais afetado pelo tsunami, o terremoto provocou queda no fornecimento de energia. Grande parte da população, ainda muito traumatizada com os efeitos do maremoto, correu às pressas para as regiões mais altas. Um correspondente da BBC, que estava em Kuala Lumpur, na Malásia, disse que o terremoto foi sentido na cidade e levou muitas pessoas a deixar os edifícios e suas casas. Pelo menos 290 pessoas morreram na ilha de Linz. Agências de notícias dizem que o número de mortes chegou entre 1.000 e 2.000 mortes. O estado americano do Alasca registrou um sismo de 8,7 de magnitude. Apesar da intensidade e com capacidade destruidora, com sorte não houve vítimas, só prejuízos materiais. O tremor provocou rachaduras em casas na ilha de Chenia e um tsunami de 10 metros de altura. Em decorrência disso, houve inundações na ilha de Antarctica. Esse terremoto, ocorrido em 31 de janeiro de 1906, na cidade equatoriana de Esmeraldas, há mais de um século atrás, foi tão forte que chegou a ser sentido na costa oeste americana e no Japão. Alcançou 8,8 na escala Richter, com epicentro na costa do Equador e da Colômbia. Gerou um tsunami de efeitos devastadores, causando a morte de 1.500 pessoas. Em 27 de fevereiro de 2010, o terremoto em Maule, no Chile, durou apenas 3 minutos, mas com a magnitude de 8,8. Esse tempo foi suficiente para causar o desmoronamento de edifícios e até focos de incêndio em cidades como Concepción e a capital Santiago, causando a morte de 795 pessoas. Segundo o pesquisador da NASA Richard Gross, esse terremoto foi tão forte que alterou a rotação da Terra, reduzindo a duração do dia em 1,26 milésimos de segundo. Reduziu o dia, um terremoto. Além disso, Gross e seus colegas disseram que o eixo da Terra se moveu cerca de 8 centímetros. Até com o eixo o terremoto mexeu. Tão grandes são esses fenômenos. A Rússia não é um país que está associado a terremotos, assim como o Brasil, por estar localizado no meio de uma placa tectônica. Um terremoto de 9,0 na escala Richter, no Oceano Pacífico, provocou um tsunami gigantesco que atingiu em cheio a península de Kamchatka, na Rússia. Trata-se do maior terremoto já registrado no país. Ondas de mais de 15 metros de altura provocaram enorme destruição e causaram a morte de 2.366 pessoas em 7 de 11 de 1952. É interessante falar que mesmo não sendo um país propenso a terremotos, assim como o Brasil, sofrem com esses efeitos, Sim. né? Sofreu e não sofre.
Esse terremoto de 9.0 atingiu a costa leste da ilha de Honshu, no Japão, em 11 de março de 2011, às 5h46 da tarde. Lembro como se fosse... Esse aí ficou bem marcado na nossa mente, né? Por conta do mar tomando de conta do continente, né? Japonês. Uma das mais foi horrível. Esse terremoto empurrou em 2,4 metros para leste a ilha de Honshu, a maior do Japão. Reconhecido como o pior terremoto já registrado no país. Foi a maior catástrofe enfrentada pelo Japão desde as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945. As ondas gigantes, algumas delas com cerca de 40 metros de altura, ou seja, equivalente a um prédio de 14 andares, atingiram velocidades impressionantes e invadiram cidades como Sendai, uma das mais atingidas pela catástrofe. Os números assustam: 15.898 mortos, 6.157 feridos e 2.531 desaparecidos. Que não entra para a categoria de mortos ainda. De mortos ainda. Lógico, nosso ranking ainda tem outras tragédias piores, mas essa tá com certeza. E é recente, né? Fala assim. Recente, 2011. Esse foi um dos terremotos mais mortais de toda a história. Esse aí não tem como esquecer, mesmo porque, né, foi feito um filme para ele. Impossível. É impossível. E é fantástico a tamanha produção do filme. A retratação da realidade. Estima-se que mais de 230 mil pessoas de 14 países diferentes, entre elas a Indonésia, Sri Lanka, a Índia e a Tailândia, tenham morrido em decorrência desse sismo, que gerou ondas de mais de 30 metros de altura. O sismo ocorreu em 26 de dezembro de 2004, ou seja, logo depois do Natal. Sim. E atingiu 9,1 na escala. E teve uma maior duração de falha já observada, entre 8 e 10 minutos. E ocorreu a 30 quilômetros de profundidade, no meio do oceano. De profundidade. E a 160 quilômetros da costa. Então você imagina o tamanho desse sismo. Tamanha força dele. Por isso, tamanha tragédia. O terremoto foi tão poderoso que a ilha de Simeulue, na costa da Indonésia, a oeste de Sumatra, foi deslocada. Segundo as Nações Unidas, foi o pior desastre natural já registrado na história. O terremoto da Alasca é o segundo mais forte já registrado. O epicentro foi a região central do estado norte-americano e, segundo os registros oficiais, o tremor durou cerca de 4 minutos e com magnitude de 9,2 de força. Por todo o centro-sul do Alasca, nos Estados Unidos, fissuras surgiram no solo. Estruturas entraram em colapso e tsunamis resultantes do terremoto foram ocasionados. Esse terremoto ocorreu em 28 de 3 de 64 e deixou 139 mortos. O Chile é um país peculiar por situar-se no temível Círculo de Fogo do Pacífico. Assim como o Japão. Sim. Círculo de Fogo é uma série de fossas geológicas encontradas no fundo do oceano, ou seja, é encontro de placas tectônicas. Por isso, é o país sul-americano que mais sofre com terremotos, carregando consigo os registros do pior terremoto já registrado na história da humanidade em termos de magnitude. O maior terremoto já registrado foi em 22 de maio de 1960, a 740 quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile, e alcançou o recorde de 9,5 de magnitude, considerado excepcional. Porque existe uma escala que eles medem o nível de destruição de paisagem dentro de um desastre. E essa escala chama-se escala de Mercalli. E esse terremoto de Valdívia alcançou 7 de 10. Então é como se fosse quase a destruição total da paisagem, que considera-se como um cataclisma. Sim. O sismo foi sentido em diferentes partes da Terra e produziu um tsunami que afetou diversas localidades ao largo do Oceano Pacífico, como o Havaí e o Japão, que a gente citou agora, que também se encontra entre esse lugar de Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. E a erupção do vulcão Puyehue. Cerca de 7.700 pessoas perderam a vida e mais de 2 milhões ficaram feridas por causa dessa catástrofe.
Os estragos chegaram a ameaçar seriamente a realização da Copa do Mundo da FIFA em 1962. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdos interessantes. E não esqueça de deixar seu like. Até breve.